A fala é o maior instrumento que diferencia o homem dos determinados animais, que é a linguagem. Né? A linguagem é algo maravilhoso em que o homem se comunica por meio da linguagem de uma forma bem legal, apesar que todos os animais têm a sua própria linguagem. Agora, queremos falar um pouco sobre a questão da fala. É necessário que tenhamos em mente que a própria fala em si, ela não resolve as angústias da alma, nem os nossos problemas. Porque a fala em si, por ela ser uma representatividade, ela não traz em si, às vezes, a mensagem maior do que você realmente quer trazer e produzir nas outras pessoas. Então, quando você tem essa consciência de reflexão sobre a fala, a primeira coisa que começa a surgir é o seguinte: o que eu devo falar? O que eu não devo falar? E quando você tem essa reflexão, você começa a amadurecer. Porque todas as pessoas que não são amadurecidas no seu conteúdo emocional, a primeira coisa que determina é que elas falam demais. E o que é falar demais, doutor? Falar demais é quando você percebe que a questão da língua e a questão sonora das suas expressões, elas são mais rápidas do que o seu pensamento. Por exemplo, eu poderia aqui fazer blá, 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 começar a falar, mas olha para você ver que todo momento que eu estou falando com você, eu faço uma pausa. Por que a pausa? É para que não haja simplesmente uma coordenação de ideias, mas para que haja o quê? Isso eu devo falar? Isto eu não devo falar? Isto eu devo falar? E você sabe por que nós adoecemos pela nossa fala? Não é a nossa fala, é quando falamos demais. Vamos analisar. Primeiramente, nós imaginamos que o outro ouve os nossos desabafos. Aí você está completamente enganado ou enganada. Porque quando você se desabafa, você até certo ponto jogou para fora por meio da fala, às vezes não perceptiva pela sua lucidez, imaginando que o outro está entendendo o que você está falando. Dentro dessa perspectiva, o outro está interpretando o seu desabafo conforme a história pessoal dele. E você não percebe que no seu desabafo, você está produzindo, por mais que a pessoa seja íntima do seu lado, mais conhecimento das suas fragilidades. Porque o que você fala no momento do seu desabafo, para a pessoa que está ao seu lado, no relacionamento íntimo, você imagina que o outro esquece? Não. Você esquece. E aí está uma grande questão que você precisa analisar, meus queridos e minhas queridas. Que no seu desabafo você relata coisas em que o outro absorve, que relativamente se sente bem após o desabafo, mas você deixou no outro conteúdos das suas fragilidades. Percebe isso? E posteriormente, quando você estiver um atrito com esta pessoa, ele mesmo ou ela mesma pode jogar na sua cara aquilo que você falou no momento do seu desabafo. Você percebe que isto é ruim para você? É por isso que o silêncio é a maior força que você tem para se construir e solucionar problemas. Porque a mente humana não conhece a realidade do que acontece. Ela vive a realidade que você interpreta para ela. E no momento da sua fala, quando você joga tudo para fora, você está construindo uma realidade destrutiva para você mesmo. Agora, existe uma diferença entre desabafo e análise clínica. Por exemplo, se você chega no meu consultório, você chega e começa a se expor, e o próprio analista começa a criar condições para que isso aconteça, ali não é um desabafo. Ali você está jogando para fora,
fazendo uma transferência por meio da verbalização e associação de ideias livres, e a partir daquele momento o analista está observando e produzindo uma contra-transferência do seu desabafo de forma não resolvida para você, mas de forma que você está se reconstruindo. Entendeu? Então, por favor, aqui vai essa fala muito maravilhosa para você. Cuidado com sua fala. Não conte principalmente seus sucessos para ninguém. Não tente expressar pela sua fala uma forma que o outro venha entender sua dor, porque ele não vai entender suas angústias, seus sofrimentos. Muito cuidado, você só se deve desabafar para um analista, para um profissional. E não é para qualquer profissional, hein? Por favor. Porque existem profissionais que você desabafa, ele se abafa no seu desabafo, e não há uma identificação profissional e ambos se adoecem, principalmente com esses manipuladores da mente que tem por aí. Muito cuidado com isso. Então, o que eu gostaria que você fizesse? Primeiramente, no silêncio demonstra a maturidade. Nem tudo que você pensa deve ser dito. Por mais que o outro te provoque, não verbalize isto que o outro tenta na sua provocação produzir em você. Porque se você fizer isto, você está adoecendo juntamente com o outro. Outra coisa também que é importante sobre a questão de você evitar a sua falar demais. O que é falar demais, mais uma vez? Falar demais é você envolver numa história e de repente você começa sem limite. Porque há pessoas que imaginam que se falar demais ele é ouvido. Você se engana. Quando você fala demais, o outro não quer te ouvir. Quando você fala de menos, todos querem te ouvir. A minha experiência, quando eu vou em reuniões, minha experiência pessoal, debates, reuniões, congressos, principalmente na área de ensino, que eu sou professor, eu sou o último a falar. Porque eu aprendi. Eu estou ouvindo o outro. E sobre o outro eu estou construindo a minha fala. Se eu achar que é legal falar, eu falo. Se eu não achar, eu saio silenciosamente dali. Mas 90% das pessoas que estão comigo na reunião, eles começam a ter necessidade de me ouvir. Vamos ouvir o professor. E de repente você é o último a falar, interpretando a fala dos outros de forma saudável, sem ser pesado no ouvido de ninguém. O último a falar é aquele que demonstra mais maturidade. Quer ver a lógica da vida? Por que você tem 2 ouvidos e uma boca? Bem, você já tem a resposta. Agora, a mulher e o homem falam da mesma forma? Não. Nós já falamos clinicamente a grande diferença entre mulher e homem nas minhas redes sociais. Entre por aí, DR minúsculo, ponto, Maurício Ferraz Abad, doutor Maurício Ferraz Abad, você vai entender a diferença. Agora, é necessário que a mulher fale mais do que o homem? Sim, de questão de natureza. A mulher fala mais do que o homem. Guarde isso, mulheres. Um beijo para vocês. E o grande ouvinte, que é o homem, ele precisa entender isso. Porque quando a necessidade que a mulher tem de falar é uma necessidade inerente à própria natureza da mulher. Então, o que nós queremos fechar com vocês nesse bate-papo? Muito cuidado, não fale demais. Controle sua fala, controle seu impulso. Não interfira em argumentos dos outros, imaginando que você entende tudo para todos a qualquer momento. Seja um homem mais silencioso, seja uma mulher mais silenciosa. É na perspectiva desse silêncio é que você demonstra profunda maturidade referente a si mesmo ou à própria pessoa. Um forte abraço.